João capítulo 3, versículo de número 16. O versículo muito conhecido diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero pedir a sua cooperação para você repetir comigo, para você participar também. Repita aí todos que estão aqui em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. João 3,16. Esse versículo nós podemos considerá-lo como um resumo de todo o conteúdo bíblico. Nós olhamos para o versículo de João 3,16, nós podemos considerar ele como um resumo de toda a narrativa bíblica. Ele traz esse resumo geral da ação de Deus sobre o ser humano. Esse é um versículo muito citado, muito conhecido por todos vocês. Na vez anterior eu falei só da palavra porquê. Agora eu quero trazer para a nossa meditação, para a sua edificação, 3 destaques desse versículo de João 3,16. Nesse versículo aqui, você vai encontrar as coisas mais grandiosas que a Bíblia narra. Por exemplo, o amor de Deus, por exemplo, a salvação, por exemplo, a doação de Deus. Nesse versículo você vai encontrar uma multidão de palavras e de doutrinas que a Bíblia nos traz. Mas eu quero apenas destacar 3 coisas importantes neste versículo de João 3,16. E a primeira coisa que eu quero destacar é a palavra Deus. A palavra Deus, que ela é uma das palavras-chave deste versículo. Sem a palavra Deus nesse versículo, ele perde o sentido. Por que perde o sentido? Porque nenhum ser humano vai ter o amor, nenhum ser humano vai produzir aquilo que esse versículo diz. Produzir o quê? Um amor de tal maneira. Produzir o quê? Uma doação que é incomparável. Deus aqui, ele é o autor desta ação. Ele é o agente ativo. Aqui ele está agindo. E aqui ele está sendo demonstrado como o grande doador. O grande doador para quem? Para mim e para você. Aqui Deus aparece como aquele grande doador que ele está doando. Não é um bem material. Ele não está doando, não é um objeto perecível. Não é um objeto que você usa e com o passar do tempo ele se desgasta. O que ele está doando aqui é aquilo que o ser humano mais precisa, aquilo que o ser humano mais carece. Às vezes nós podemos pensar o quê? Então é dinheiro. Porque hoje em dia a nossa mente está tão apegada com o velho metal, está tão apegado com as cédulas, que nós achamos que o que nós mais precisamos é um dinheirinho no bolso. Nós achamos que a coisa mais importante é estar com o bolso cheio. Mas do que adianta você ganhar todo esse bem material do mundo e perder aquilo que é de mais importante, que é a vida com Deus? Do que adianta, meus irmãos, meus amigos, você ter fama e glória e perder aquilo que é de mais importância, que é o quê? Que é a comunhão com Deus, que é sentir a presença de Deus, que é entender que você está sendo abraçado por Deus e você pode ser perdoado por Ele. De nada vai adiantar você ter toda a glória humana e viver numa angústia. Do que vai adiantar o homem ter todo o dinheiro do mundo e quando ele olha para tudo que ele tem, ele não vê sentido para a vida dele? Como você vê muitos famosos, tem tudo de bem material, mas eles querem ir além. Por que isso? Se ele já tem tudo de bem material, tem toda a riqueza do mundo, tem toda a glória, toda a fama, o que é que ainda falta? O que é que ainda eles precisam? O que é? É de Deus. Não adianta. Pode fazer o que quiser.
Deus, ele sempre vai ser necessário para a nossa vida. Deus, ele é desde o princípio, como diz Gênesis 1:1. Diz, no princípio, Deus. Ali, Gênesis 1 já mostra Deus como Criador de todas as coisas. Não adianta ter teorias loucas. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, ele é eterno. Deus, ele não faz parte da natureza. Deus, ele não é a natureza, as árvores. Ele é o Criador de tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estão olhando para este pé de árvore e estão adorando. Porque tem pessoas que estão olhando para uma pedra e dizendo, esse é o meu Deus. Porque tem pessoas que estão olhando para o homem e idolatrando, se prostrando diante dele, como ele sendo uma pessoa impecável, inerrante, infalível. E tudo isso é engano. Tudo isso é fantasia. Somente Deus é o Criador. E Deus, ele também é o juiz, que um dia há de julgar todos os seres humanos. Mas Deus, ele é abençoador. Tiago vai dizer que toda boa dádiva, que toda bênção, ela vem de quem? De Deus, lá do alto, descendo sobre as nossas vidas. Vai dizer que Deus, ele é a essência do amor. É por isso que ele faz tudo isso. É por isso que a consequência do amor é benefício. A consequência do amor é perdão, é resgate, é vida. Mas, como será curta essa palavra, a segunda coisa que eu quero destacar em João 3,16. A primeira é Deus, o supremo ser. E a segunda coisa é o seu amor de tal maneira. Pense bem comigo. Deus é um ser grandioso. Tudo que Deus faz é grande. Deus é um ser supremo. Tudo que ele faz está de acordo ou com a intensidade do que ele é. Uma grande autoridade, ela faz o quê? Ela libera grandes demandas. Uma grande autoridade, ela tem capacidade de mexer com muitas coisas. Para ilustrar, para você entender. Por exemplo, um vereador, ele atua e ele pode fazer algo como? No município, certo? Dentro do seu município. Agora, um presidente, ele tem uma atuação mais ampla, compreende? Ele pode mexer com o país inteiro. Só para você entender a questão de grandiosidade. E Deus, ele é um ser supremo, e tudo que ele faz está no patamar da sua grandiosidade e da sua supremacia. João 3,16 vai falar que Deus, ele é amor de tal maneira. Não é um amor qualquer. Não é um amor mentiroso. Não é um amor de fantasia. Não é um amor de palavras vazias. Não é um amor de simples poesia que se morre em um papel velho. Quando se não mais está lendo aquela poesia, acabou-se todo aquele amor que se dizia ter. Não, o amor de Deus é de tal maneira. O que isso quer dizer? Isso fala da intensidade. De tal maneira. Como é esse amor? Ele é intenso. Esse amor não é fraco. Esse amor não é frágil. Esse amor não é uma coisa pequena. Esse amor não é uma coisa que o homem consegue medir. O tamanho dele, ninguém consegue medir com a maior fita métrica que o homem pode inventar. O homem não pode medir com a sua intelectualidade. O homem não pode descrever com o seu conhecimento racional. Por mais que ele pense. E olha que os homens inventam muitas coisas, não é isso? Mas eles não conseguem alcançar esse amor de tal maneira que Deus nos deu. Essa atitude amorosa, essa ação misericórdia de Deus, ela traz várias consequências. Mas eu quero falar de duas. Esse amor de tal maneira, esse amor intenso, que não poupou nem o seu próprio filho, ele nos proveu. O amor de tal maneira de Deus, ele proveu. Ele providenciou. Ele providenciou o quê? Esse amor de tal maneira, ele providenciou. Ele providenciou o que João vai dizer. João capítulo 1, versículo 29. O João Batista olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que limpa o homem do pecado. Eis o Cordeiro de Deus que sara as feridas da alma do homem. Eis o Cordeiro de Deus que ele não apenas cobre um momento o seu pecado, mas ele tira totalmente, ele limpa a sua vida totalmente. Eis o Cordeiro de Deus que é o sacrifício eterno. É o sacrifício que produz salvação. É o sacrifício que produz a redenção para nossas vidas. Esse amor de tal maneira providenciou o quê? O sacrifício necessário para nos salvar. Meu amigo, meu irmão, você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa sociável. Você pode ser uma pessoa que ajuda as pessoas. Você pode ser uma pessoa que todo mundo aplaude. Mas somente Deus providenciou a salvação. Somente Deus pode providenciar a vida eterna. A sua força maior que você tem não consegue providenciar um sacrifício à altura de satisfazer a vontade de Deus. Por melhor que você seja, você não pode satisfazer pela sua obra a justiça de Deus. Qual foi o sacrifício que fez isso? O sacrifício salvífico, o sacrifício redentor de Jesus Cristo. É por isso que nós não falamos de outra pessoa, nós não falamos de outro ser a não ser de Jesus, porque ele é suficiente. O sacrifício dele é suficiente, que foi feito de uma vez por todas, e não necessita mais ir de joelhos daqui para outra cidade, não necessita mais levar uma pedra na cabeça, não necessita mais passar uma noite inteira fazendo uma penitência. Não, isso não precisa mais isso. Não adianta você pagar para alguém fazer uma cerimônia para você, que aí você vai ser salvo. Não, nada disso é preciso, nada disso mais é necessário, porque o sacrifício que salva já foi feito. O sacrifício que perdoa já foi realizado. O seu sacrifício, falando de forma bem direta, a Bíblia diz que é como um trapo de imundície. A minha justiça, a tua justiça, a Bíblia vai dizer que é como um trapo de imundície. A minha boa obra, pelo meu ato humano, é como um trapo de imundície, que se não for por Deus, com Deus e para Deus, não vale nada. Você sabe o que é trapo de imundície? Hoje é absorvente que se usa, mas naquele tempo eram pedaços de panos. E isso é o trapo de imundície que a Bíblia diz. A minha justiça humana não me salva. O meu sacrifício não providencia salvação. Mas eu tenho que fazer o que é bom, não para ser salvo. Porque o que salva não é a minha bondade. O que salva não é o meu sacrifício, mas o sacrifício de Jesus. Se eu faço alguma bondade, não é porque eu sou melhor, e nem porque isso vai produzir salvação, mas é porque é o meu dever, é o nosso dever. Mas quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos esse sacrifício, aí é que nós passamos a fazer mais bondades, porque quem serve a Deus faz boas obras. E para passar desse ponto, a outra coisa que Deus fez, olha, uma coisa é eu dizer: ah, eu te amo. Uma coisa, irmão Domingos, é você chegar e dizer: cadê ela? Franzinha, dizer: eu te amo. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu te amo demais. E eu vou até na praia correndo por causa de ti. Você falar uma poesia tal é bonito, mas de nada adianta se você não provar esse amor. De nada adianta se não for evidente esse amor. De nada adianta você ter as mais belas palavras e não ter práticas. Não adianta dizer eu te amo quando a pessoa olha e não vê esse amor. Porque quem ama cuida,
Quem ama providencia o que é necessário. Quem ama zela. Quem ama tem um zelo. Quem ama não quer ver o outro chorar. Quem ama se doa por causa do seu amor. Quem ama tira do que tem para alimentar o outro porque ama. Quem ama não vê o seu próprio interesse. Não é egoísta, mas pelo contrário, ele quer ver o bem do outro. Ele quer ver o outro sorrir. Mesmo que ele perca, ele não quer ver o outro perder. Esse é o amor que se aproxima de Deus. Deus não precisava provar nada para ninguém. Mas Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, vai nos trazer essa grande revelação. Ouça aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós. Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós. Ele morreu por nós. Deus provou o seu amor. Deus demonstrou o seu amor para toda a humanidade. E Ele provou esse amor, por quê? Porque nós merecíamos? Porque nós já estávamos santificados? Não, olha aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Quando? Sendo nós ainda pecadores. Deus provou o amor dele, não foi quando o ser humano ficou perfeito, que ninguém ficou. Deus não provou o seu amor para o homem, não foi quando o homem agradou a Deus de forma perfeita. Deus não provou o seu amor para com o ser humano quando o homem fez tudo o que Deus queria. Porque o amor de Deus não depende da sua atitude. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não depende do meu amor para com Ele. O amor dele é independente do meu. Ele me ama apesar de tudo. Porque aqui a Bíblia diz que Ele nos amou. Ele provou o seu amor por nós, nós ainda sendo pecadores. Então eu afirmo que Deus amou todo mundo de uma maneira igual, de uma maneira incondicional. Mesmo o homem estando no pecado, Deus amou. Mas o amor de Deus não quer dizer que Ele está aprovando o meu nem o teu pecado. O amor de Deus é pelo contrário. Ele prova que Deus se importa conosco. Porque Ele demonstrou o amor dele, mesmo por mim, que não mereço perdão. Por mim, que não mereço salvação. E também por ti, que não merecia nada. Porque normalmente é assim. O esposo espera que a esposa prove o seu amor. E ela diz que vai provar quando ele fizer o que ela gosta. E assim também o esposo diz que vai demonstrar o seu amor quando a esposa fizer o que ele quer, que aí ele demonstra o amor dele, porque ela demonstrou que gosta dele. Mas o amor de Deus é diferente. Deus prova sem nós merecermos. Deus prova sem ninguém fazer nada por ele. Mas como eu já disse antes, amar não é concordar com o erro. Quem ama aponta na cara e diz: tu está errado e precisa mudar. A Bíblia vai dizer que é melhor o amor franco, a crítica franca, do que o amor encoberto ou falso. É melhor você chegar e criticar e dizer: olha, sinceramente, não é desse jeito. É melhor você criticar, porque eu prefiro uma crítica franca e verdadeira, que me faça chorar, do que uma mentira gostosa de se saborear para eu me iludir. Não adianta mentir, é melhor falar. A Bíblia diz que as feridas de um amigo, ela produz bons frutos. Mas os afagos e os abraços de um falso, de um mentiroso, só produz maldição, só produz mais mentira. Então Deus provou o seu amor para conosco. E Ele, através de Jesus, veio mostrando que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Mudar de vida. Seguir o caminho que é Jesus. E para encerrar as minhas palavras, a terceira coisa é a entrega do seu filho e a sua voluntariedade em se dar. A terceira coisa é a entrega do seu filho, Jesus, e a voluntariedade de Jesus em se dar. Meu irmão, ninguém em sã consciência
entregaria o que ele tem de melhor por pecadores. Ninguém em sã consciência daria o que ele tem de melhor por quem não merece nada. Ninguém em sã consciência daria o seu próprio filho para morrer por mentirosos, ladrões, estupradores, pessoas fraudulentas, pessoas que vivem no engano. Ninguém em sã consciência daria o seu melhor, ou o seu próprio filho, a sua própria vida, em resgate de tais pessoas. Mas Deus fez uma entrega intensa. E Jesus, da mesma forma, ele fez uma entrega imensurável. Gênesis capítulo 22. Olha o que diz. Gênesis 22, versículo 2. E disse Deus dizendo para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. No versículo 2, você vê a ação de Abraão. Deus disse: Abraão, quero o teu filho. O que ele